Bom, pessoal, essa aula é sobre casos clínicos e como eu já havia introduzido lá na apresentação do Moodle, o ideal dessa aula é que vocês pudessem ler o caso, pensar, tentar responder e depois olhar as respostas, tá? Então, aqui eu vou apresentar, na verdade eu vou apresentar de uma forma mais resumida, eu vou tentar pensar os aspectos importantes do caso, né? Ressaltar os aspectos importantes, trazer os resultados laboratoriais, já gerar uma discussão, trazer as perguntas e da gente trabalhar em cima das respostas, tá? Então, nosso primeiro caso, e eu coloco aqui no caso em negrito para a gente. Então, ó, uma mulher de 20 anos procura o médico com queixa de cansaços aos esforços e icterícia. Tá? O exame clínico detectou discreta esplenomegalia e os exames laboratoriais revelaram. Certo? Vamos lá ver os exames, então. Então, uma hemoglobina de 10, baixa, né? Hematócrito de 30, hemácias de 3,2 milhões, leucócitos e plaquetas normais, reticulócitos 6%, uma reticulocitose, alto, bilirrubina total elevada, todas elas extensas de bilirrubina indireta, 6,1, e enzimas hepáticas normais. A apresentação da distensão sanguínea foi essa. E aí, qual o tipo de anemia, qual o provável diagnóstico, quais são os achados que nós encontramos na distensão, justificar os valores de CHCM e VCM, então a gente vai ter que calcular, que testes, além do hemograma, podem ser utilizados para auxiliar no fechamento desse diagnóstico, e por que a distensão apresentava policromatofilia. Na verdade, aqui na foto não tem, mas a gente está dizendo que tem reticulócito 6%, então a distensão, a gente, para ter uma associação, a gente deve ter policromatofilia também, tá? Então, antes da gente olhar as respostas, vamos lá, então, começar tá? Pelo cálculo, para a gente, sempre que a gente for avaliar o tipo de anemia, a gente tem que começar olhando cor e tamanho. Então, o que a gente viu, é uma anemia de que tamanho e de que cor? Ela é microcítica, normocítica ou macrocítica, e em relação à cor, ela é hipocrômica ou teoricamente hipercrômica, né, que não existe o termo. Mas esse é o primeiro critério. A partir da interpretação dos índices hematimétricos, a gente vai olhar se tem morfologias características na distensão. Então, ao olharmos este caso e calculando, o que a gente vê? A gente vê que esse paciente tem, em relação ao CHCM, um CHCM de 35. A gente vai ver que é a hemoglobina dividido pelo hematócrito. Isso vai dar 35%, acima do valor de referência. Então, eu estaria na faixa da hipercromia. E o VCM dá normal. Ele dá um VCM, acho que de 97, então o VCM dá normocítico. Quando a gente tem um CHCM alto, a gente vai procurar na lâmina o quê? Esferócito. E nós encontramos aqui umas hemácias pequenas, uma tendência à microcitose, aonde perdeu o halo central. Na verdade, o que aconteceu? Perdeu membrana e concentrou a quantidade de hemoglobina. Então, a distensão está fechando com um CHCM elevado de 35. Então, respondendo, né? Qual é o tipo de anemia e qual o provável diagnóstico? É muito provável que nós estejamos falando das anemias associadas aos esferócitos, que são as anemias, usando o termo hipercrômicas, tá? Uma anemia hemolítica pela presença do esferócito. Eu não sei se esse esferócito existe desde a infância dessa criança, dessa paciente, ou se apareceu ao acaso. Lembrando que a gente tem esferócitos pelas esferocitoses hereditárias e temos esferócitos nas anemias imunohemolíticas, pela formação de anticorpo anti-eritrócito. Um achado que pode acontecer, uma situação que pode acontecer durante a vida do indivíduo, tá? Mas o que a gente tem aqui, que a gente tem que classificar, essa paciente, ela tem uma anemia, ela tem esferócitos, então ela tem a esplenomegalia, provavelmente a destruição do esferócito a nível de baço,
Lembrando que o esferócito ele tem uma parede uma membrana mais rígida, né? Fica uma bolinha esférica e acaba sendo removido, destruído dentro do baço, dando esplenomegalia nesses pacientes. E a icterícia, por quê? A icterícia, porque pelo processo de hemólise, ocorre mais liberação de frações da hemoglobina e nós formamos bilirrubina indireta e não tem uma capacidade, um fígado com capacidade de transformar essa bilirrubina insolúvel em bilirrubina solúvel, bilirrubina direta. Então, bilirrubina indireta, o que está fechando os quadros que nós temos. Então, né, o tipo de anemia, uma anemia imunohemolítica, porque aqui não fica muito claro se isso é um achado agora ou se existe há muito tempo dessa paciente. O provável diagnóstico, né, uma anemia pela presença de esferócitos, teria que investigar melhor isso, né. Os achados na distensão, então, é a presença dos esferócitos e os valores de CHCM. Então, CHCM de 35%, o que é clássico, eu tenho vários esferócitos, concentração de hemoglobina corpuscular média puxada para cima, tá? Existe uma concentração pela perda de membrana. E o VCM normal? Eu não deveria esperar um VCM baixo, já que são microesferócitos, né? São micrócitos. A gente tem que lembrar que esses índices eles são média, né? Então, se eu não tenho uma quantidade grande, talvez eu não tenha puxado tanto. E um outro detalhe que a gente tem que lembrar, esse paciente tem 6% de reticulócito, então ele tem policromatofilia. Lembra que o reticulócito é grande. Então, como eu estou falando do VCM, que é uma média, eu estou falando do micrócito, do esferócito, que é microcítico, que é pequenininho, e do reticulócito, que é macrocítico, que é grande, o que dá a média? Pequeno com grande, dá uma média normal. Então, neste caso, eu tenho um CHCM muito sugestivo de esferócito e eu tenho um VCM dentro da normalidade, muito provavelmente pelo descompasso entre a microcitose e a macrocitose do reticulócito, entrando um VCM normal. Tá? Então, vejam, a gente pode, na presença do esferócito, eu posso ter CHCM normal ou CHCM alto, depende da quantidade, porque de novo é média, e eu posso ter VCM me tendendo a microcitose ou ter VCMs normais, porque a gente está falando de médios. O teste para confirmação, a confirmação de esferócito nós temos pelo teste de fragilidade osmótica. Como essa hemácia ela é mais sensível, né, a diferenças de concentração de cloreto de sódio, ela rompe mais facilmente. Então, eu tenho o deslocamento da curva de fragilidade osmótica, eu corro junto a uma hemácia normal e a gente consegue, né, fechar um diagnóstico da anemia pela presença do esferócito. Porque nem sempre é fácil de nós visualizarmos os esferócitos a nível da distensão sanguínea, tá? E por que tem policromatofilia? Porque é uma anemia hemolítica. E lembra da hemólise, a gente vai repetir isso hoje várias vezes, o que é o quadro de uma anemia hemolítica, né? Se nós lembrarmos aquela nossa regulação da eritropoese. Eu tenho a medula, eu tenho a liberação da hemácia no sangue periférico, eu tenho essa hemácia passando pelo rim, ali ela vai termos sensores que detectam a concentração de hemoglobina. Se essa concentração de hemoglobina estiver baixa, automaticamente o rim libera a eritropoetina. Libera a eritropoetina para quê? Para atuar na medula óssea e dizer para a medula óssea, olha, falta hemoglobina aqui fora. Então, aumenta a tua produção. No nosso caso, isso vai acontecer, vai aumentar a produção, vai aumentar a produção. Então, eu vou lançar reticulócito. Eu não estou dizendo que vai corrigir o problema. Por quê? Porque se eu estou falando de um esferócito pela presença de anticorpo anti-eritrocitário, essa hemácia vai ser produzida, vai cair na corrente circulatória e o anticorpo vai o quê? Vai se ligar e essa hemácia vai ser removida novamente. Então, eu tenho um ciclo crônico, tá? Mas, como resposta da medula, reticulocitose, policromatofilia, uma resposta positiva. Positiva no sentido, existe uma tentativa da medula de mandar mais hemácias para corrigir essa
anemia, tá? Um verdadeiro e falso, ainda sobre um caso sobre a presença de esferócitos e sobre anemias hemolíticas. Verdadeiro ou falso? Ocorre quando a sobrevida do eritrócito é diminuída? Então, sim, né? A gente tem hemólise, então, vários casos, quando a sobrevida do eritrócito está diminuída, né? Então, neste caso, eu tenho a remoção precoce, a hemácia não vai conseguir circular 120 dias, ela fica uma membrana rígida e ela sai da corrente circulatória antes do tempo. Geralmente acompanha com a elevação de bilirrubina não conjugada indireta? Sim, né? A gente viu que a liberação de uma maior quantidade do grupo M faz com que eu tenha bilirrubina indireta e a dificuldade do fígado de transformar essa bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Então, os quadros hemolíticos são acompanhados de bilirrubinas indiretas. Geralmente acompanha com a elevação de bilirrubina urinária? Não, né? Então a gente não tem nada a ver, a gente não tem a liberação de bilirrubina na urina, tá? E na esferocitose hereditária, a hemólise é predominantemente extravascular? Sim, acontece no baço, tá? Então a remoção dessas hemácias acontece no baço. Então olha lá, né? As respostas: verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, tá? Então, esse é o nosso primeiro caso, um exemplo clássico de esferócitos no hemograma, uma anemia hemolítica, tá? Com a presença de reticulócito. Sempre fazendo essa associação. Anemia, o tipo de anemia, no nosso caso, uma anemia, né? Deveria ser microcítica e hipercrônica, com a presença de esferócitos e com reticulocitose. E a presença de esferócitos no sangue periférico. Segundo caso, pessoal, vamos lá. Pincelar, é um caso grande, né? Vou pincelar os dados importantes. Então, um homem de 19 anos, mulato, então associado à raça, tá? Há cerca de 3 dias, ele começa a sentir dores nos membros inferiores. As dores são de forma abrupta e cedem com analgésicos simples. É necessário que ele use analgésicos mais potentes, opiáceos, a gente vai ver. O paciente, ele faz um hemograma e ele apresenta uma anemia grave, uma anemia importante. E olha lá, tem um relato de um componente hereditário, né, genético. Desde criança, ele tem essas dores. É um paciente que com 19 anos não tem diagnóstico. Bem comum a gente encontrar esse tipo de paciente muitas vezes no Nordeste. Hoje já é menos frequente. A gente vai ver por quê, tá? Então, ele tem palidez, úlcera na perna esquerda, então ele tem uma ferida que não consegue cicatrizar. Os olhos, de tempos em tempos, ficam amarelados. O que é um olho amarelado? Bilirrubina, né? E também relata um óbito de uma irmã mais nova, que também tinha quadros de anemias, dores pelo corpo, um quadro muito parecido com ele, e faleceu há 2 meses por um derrame cerebral. Olha o hemograma deste paciente. 6,2 de hemoglobina, uma anemia severa, importante, hematócrito de 18%, leucócitos um pouco aumentados, 14.800, plaquetas também um pouquinho aumentadas, e reticulócitos, uma reticulocitose, 11%. Tá? O achado na distensão, né? O paciente chegou em plena crise, então o achado, a presença de vários drepanócitos, eritroblastos, aqui também talvez hemácias em alvo, e aqui a gente vê uma policromatofilia, né? Esse achado com essa vírgula é muito de uma policromatofilia, tá? Mas um achado, e a gente sabe que drepanócitos fecha com a presença de hemoglobina S. Vejam que eu não estou dizendo como está essa hemoglobina S. Eu não sei se ele é um SS, se ele é um SC, se ele é um S-beta. Todas essas composições podem dar drepanócitos no sangue periférico. A presença, então, da ferida aberta, né? Então, também esses pacientes com dificuldade circulatória e dificuldade na cicatrização. Então, hemácias em foice, tá? Linfócitos sem alterações. Vamos lá. Continuando com o caso, né? Esse paciente, quando chegou na emergência, fizeram um diagnóstico que ele está em pleno episódio de uma crise vasoclusiva,
É necessário uma analgesia maior desse paciente, com opioides. Então, eles tomam morfina para as crises dolorosas que eles têm. Os quadros de febre, os quadros infecciosos, são quadros graves desses pacientes, podendo levar esses pacientes, eles fazem infecções fulminantes, podendo levar esses pacientes a óbito, e ele também acaba fazendo um diagnóstico de uma síndrome torácica aguda, que também é uma outra complicação clássica de pacientes com essas síndromes falciformes. Tá? Então, as perguntas, né? Qual é o provável diagnóstico? Uma anemia falciforme ou uma dessas combinações em que a hemoglobina S ganha expressão. Qual o tipo de anemia quanto ao tamanho e cor? Então, sempre o nosso exercício, né? Como são as anemias falciformes? São classicamente anemias normocíticas e normocrônicas, pessoal. Então, apesar de ter um defeito dentro da molécula de hemoglobina, a hemácia sai normal da medula óssea, ela sai de cor normal e de tamanho normal. Ela sofre o afeiçamento durante a sua circulação, durante a troca de oxigênio. Então, quando ela está desoxigenada, quando ela entrega o oxigênio para o tecido, é que ela forma uma hemoglobina insolúvel, tem dificuldade de se acomodar e ela falsiza. Então, isso acontece na corrente circulatória, tá? Mas a forma da hemácia ao sair da medula, ela é normocítica e normocrônica. Que exame complementar? Eu sei que tem hemoglobina S. Eu preciso só saber qual é. Então, a eletroforese de hemoglobina, seja por HPLC, seja por focalização, seja uma eletroforese de hemoglobina convencional em acetato de celulose, enfim, né, algum teste complementar. E por que do reticulócito aumentado? A mesma ideia do caso anterior. Sai uma hemácia com uma hemoglobina defeituosa, ao cair na corrente circulatória, ela falsiza, ela é hemolizada, ela é retirada precocemente da corrente circulatória. Isso faz com que essa hemoglobina, né, ao passar pelo rim, o rim detecta a anemia, libera a eritropoetina, ele tem todas as condições para liberar a eritropoetina. Essa eritropoetina atua na medula óssea e vai dizer o que para a medula? Produz mais hemácias. Eu preciso corrigir esta anemia. A medula vai fazer isso? Claro que vai. Ela vai aumentar a sua produção. Qual é o problema? Aumenta com defeitos. Tá? Então, ela tem defeitos e a hemácia continua. É um problema genético, hereditário, e essa, a gente entra num ciclo, né? A hemácia sai com defeito, cai na corrente circulatória, é hemolizada, o rim detecta, e é um ciclo vicioso, tá? Mas o reticulócito é aumentado classicamente nas anemias falciformes, certo? Então, anemia falciforme, normocítica normocrônica, eletroforese de hemoglobina, e há uma anemia hemolítica por diminuição da sobrevida do eritrócito, certo? Então, só para complementar, como a gente é farmacêutico, né? Então, esses pacientes, eles recebem antibiótico terapia, eles fazem diagnóstico na triagem neonatal, hoje no Brasil inteiro. Então, no primeiro mês de vida, diferente desse, com 19 anos, que eu não sabia o que tinha, hoje é bem raro ter esse tipo de paciente, porque hoje no teste do pezinho a gente já faz esse diagnóstico, e eles recebem, então, antibiótico terapia, PIV oral, no primeiro mês de vida, até os 5 anos de idade, pelas secretarias estaduais, pelas farmácias estaduais. E por quê? Porque eles fazem essas infecções fulminantes por hemófilo, estrepto, pneumonia e micoplasma e vão a óbito. Então, como profilaxia, e isso tem aumentado muito a sobrevida desses pacientes, eles recebem PIV oral até os 5 anos de idade. Quando eles estão muito anêmicos, eles também podem receber transfusão para fazer uma correção dessa hemoglobina, mas essa é uma transfusão assistida, normalmente por troca, ou seja, tu não coloca simplesmente hemácia, um concentrado de hemácias, porque tu pode aumentar a viscosidade sanguínea e isso aumentar, favorecer as crises vasoclusivas. Então, ela é uma transfusão de troca, onde também tu repõe plasma, para não alterar a viscosidade, corrigir a hemoglobina, o hematócrito, mas não mexer na viscosidade. Tá? Certo? Então, nosso caso 3 é uma mulher de 44 anos, branca, professora. Vejam,
Fraqueza progressiva a 3 meses, parece que antes, nos seus 44 anos de vida, ela não tinha, então já não nos leva a pensar em coisas genéticas, né? Ela tem um quadro de fraqueza progressiva a exercícios diários, como caminhadas até o ponto de ônibus, dores nas pernas, os filhos relatam palidez, e ela, né, refere fluxo menstrual aumentado no último ano. Então, o que a gente tem? Um quadro, né, provavelmente uma fraqueza neste momento, e na investigação dessa fraqueza, ela mostra no último ano o quê? Uma perda, eu diria que aguda, crônica, né? Mas na verdade quase que uma perda crônica de sangue maior do que o esperado, tá? Lembrando que ela deve ter uma ingesta, uma mulher normal, uma ingesta normal, né? Então, a captação, vamos começar a pensar, a captação, a absorção de ferro está normal, mas parece que existe um desequilíbrio na nossa gangorra, onde parece que está tendo uma perda de sangue maior do que o esperado. Então, se eu pensar na minha gangorra, aonde a produção tem que estar igual à destruição, eu começo a pensar que a produção está descompensada porque a destruição está aumentada. Vamos ver o hemograma dela? 9,6 de hemoglobina, então tem uma anemia importante. Hematócrito 31, eritrócitos 4,8. VCM 74, então começamos o nosso raciocínio. Anemia, que tipo de anemia? Microcítica, tá? Plaquetas 377 mil normal, leucograma normal, e o reticulócito normal é de 0,5 a 1,5, 2, 0,3%. Então, levando a pensar, então, tem uma anemia microcítica e hiporregenerativa, né? A medula não está conseguindo mandar hemácias jovens para a corrente circulatória. Quando a gente olha a distensão sanguínea, claro que aqui não está apresentado o valor de CHCN, e cor a gente vê pelo CHCN, mas leva muito a pensar que é uma anemia microcítica e hipocrômica e tem uma leve poiquilocitose. Alguns eritócitos, alguns dacriócitos. Olha ali a microcitose, que está confirmando pelo 74 de VCM. Anemia microcítica e hipocrômica. Para isso tem que vir na cabeça da gente quais são as anemias microcíticas e hipocrômicas que nós estudamos. Primeiro, anemia carencial de ferro, né? Microcítica. Mas também a gente estudou que as talassemias são microcíticas e podem ser microcíticas e hipocrômicas. E a gente também estudou que as anemias de doença crônica podem evoluir para uma microcitose. Mas eu diria que 2 grandes grupos neste momento, né? A falta de ferro e as talassemias. Olha lá, tem o resultado do status férrico dessa paciente. Um ferro de 8, então está diminuído, né? A capacidade está aumentada, a saturação 2%, e a ferritina, que são os estoques, estão diminuídos. Então, praticamente fecha um diagnóstico, uma anemia microcítica hipocrômica ferropriva, por falta de ferro, por falta de matéria-prima. A hemácia não tem matéria-prima para produzir hemoglobina adequadamente, certo? Então, qual o tipo de anemia quanto ao tamanho? Microcítica e hipocrômica. Em que grupo? Nas anemias carenciais. E por que o número de reticulócitos está diminuído? Aí, de novo, né? Se nós formos repetir o nosso ciclo de controle de eritropoese. Anemia, o rim detecta a anemia, o rim libera a eritropoetina, libera mais eritropoetina, só que quando a eritropoetina bate lá na medula óssea, o que ela vai encontrar como resposta? Falta matéria-prima. Então, é uma medula que, apesar da eritropoetina estar tentando sinalizar o aumento da produção, não existe capacidade de aumentar a produção, porque não tem matéria-prima. Então, a liberação de reticulócitos, ela é baixa, às vezes, muitas vezes é 0. Não está conseguindo produzir, aumentar a sua produção. Reticulocitopenia, ok? Microcítica, carencial, incapacidade, né? Então, houve esgotamento das reservas de ferro. O verdadeiro e falso também para a gente falar sobre anemia por deficiência de ferro. Está geralmente associada com a elevação do VCM? Não, né, pessoal? São anemias classicamente microcíticas, então é com a diminuição do VCM.
Como não consegue preencher a hemácia de hemoglobina, a tendência é diminuir o volume da hemácia. O HCM geralmente está diminuindo. O HCM é o peso da hemoglobina dentro da hemácia. Sim, está diminuído, tem menos hemoglobina. No Brasil e países subdesenvolvidos, a causa mais comum é por deficiência alimentar. Sim, né? Por falta de ingesta de ferro. Mas a gente não pode esquecer que tem outras causas, né? Tem as parasitoses, tem outras causas que dão anemias carenciais. E ela está associada à diminuição da ferritina? Sim, né? Anemia por falta de estoques, por consumo desses estoques, a ferritina é baixa. E ela responde mais rapidamente à terapia parenteral do que à terapia oral? Não, tá, pessoal? O tempo da eritropoese é o mesmo, precisa aí de 7 a 10 dias para começar a liberar novos eritrócitos na corrente circulatória. Então, no momento que essa paciente começar a receber ferro oral, sulfato ferroso, independente se for parenteral ou se for oral, ela precisa respeitar esse tempo. Então, começa a receber matéria-prima, a eritropoetina começa a atuar e precisa de 7 dias para que a stem cell, a célula-tronco, siga o seu caminho e eu consiga começar a liberar reticulócitos na corrente circulatória. Então, olha lá, não vai confundir. No momento zero do diagnóstico, o reticulócito é baixo, porque ela não tem matéria-prima. No que nós fornecemos matéria-prima, o início do tratamento, o que vai acontecer com os reticulócitos? Os reticulócitos vão começar a subir, porque ele agora sim tem capacidade de produzir novas hemácias. E o que eu vejo no hemograma durante o tratamento, né? Nesses primeiros 15 dias depois de iniciar o sulfato ferroso? O que a gente vê no tratamento? A gente vê dupla população eritrocitária, porque eu consigo ver as hemácias antigas doentes e as hemácias normocíticas. Então, dupla POC é muito característico. Começa a ter a correção da hemoglobina, ou seja, começa todas as respostas desse paciente. Fazendo um comparativo se esse paciente fosse talassêmico, se tivesse microcitose e hipocromia por um defeito genético. O que aconteceria com esse paciente ao receber sulfato ferroso? Teriam todas essas transformações? Não. Ele receberia sulfato ferroso e não alteraria nada no hemograma. Não teria dupla população eritrocitária, não estaria corrigindo a hemoglobina. O hemograma, 30 dias depois do início do tratamento com sulfato ferroso, estaria exatamente igual ao hemograma no momento do diagnóstico. Então, faz essas correlações, né? Como é o hemograma do paciente com ferropenia antes do tratamento e durante o tratamento, como é o hemograma de um talassêmico antes de tratar e depois de tratar com sulfato ferroso. Como é o reticulócito antes do tratamento e durante o tratamento. Então, todas essas correlações são importantes. Quarto caso, pessoal, um homem de 50 anos, de novo, a fraqueza há 3 meses, parece que antes ele não tinha esse quadro. Fraqueza em pequenos episódios, subir escada, né? Inchaço dos membros inferiores e uma dor epigástrica, uma gastrite. Vamos ver o hemograma desse paciente? Então, 9,6 de hemoglobina, uma anemia importante, né? Um hematócrito de 28, 2,25 milhões de eritrócitos. Olha lá o VCM, 125, plaqueta 146 mil, então está um pouquinho, né, no limite inferior. E leucócitos, o leucograma também está no limite inferior, 3.900. Tá? E novamente, olha lá o reticulócito, 0,2%. Então vamos começar fazendo sempre o mesmo raciocínio. Que anemia eu tenho, né? Uma anemia macrocítica. Quem são as anemias macrocíticas? Que vêm dos nossos estudos. Né? Então, nós falamos das normocíticas, falamos das microcíticas. Quem são as macrocíticas? As clássicas, as anemias megaloblásticas, por deficiência de vitamina B12 ou de ácido fólico. Olha lá o achado na distensão. A presença de neutrófilo hipersegmentado, a gente vai ver um pouquinho melhor agora na terceira área. E a presença, então, a macrocitose, além de macrocíticos, eles ficam com esse formato de macroovalócitos, né? Mais ovoides. E aí tem as dosagens, né? Vitamina B12 baixa, ácido fólico normal, ferro normal, capacidade normal, ferritina normal.
Então, fechando, né, um diagnóstico de uma anemia macrocítica por deficiência de vitamina B12, uma anemia megaloblástica. Muito bem. Vamos agora correlacionar, né, além da anemia macrocítica, o porquê da plaqueta baixa, o porquê do leucócito baixo e o reticulócito baixo também, certo? Então, qual a anemia em questão? Uma anemia megaloblástica. E aí, por que ela também é leucopênica e trombocitopênica? Por que ela tende a um achado bem característico? Aí tem que olhar um pouquinho, estudar a fisiopatologia das megaloblásticas. E a gente vai ver que a falta de vitamina B12 ou de ácido fólico, ela mexe nos mecanismos de síntese de DNA, mexe nos mecanismos de mitose, interfere nos mecanismos de mitose, interrompe os mecanismos de mitose. Então, a gente vai ver na anemia megaloblástica que eu preciso de mitose na formação das hemácias, mas eu também preciso de mitose para formar plaqueta e eu preciso de mitose para formar leucócitos. Então, no momento em que eu tenho um defeito maior, que é uma dificuldade de divisão celular, eu vou ter anemia, mas eu também tenho trombocitopenia e eu também posso ter leucopenia, tá? E os achados característicos a gente viu, o macrovalócito e a presença do neutrófilo hipersegmentado, que são muito comuns de aparecerem, este exemplo clássico com o VCM de 125. E chama a atenção para vocês do reticulócito, né, pessoal? A anemia megaloblástica, como complementar, ela é muito característica porque ela tem reticulócitos baixos, mas é interessante que ela tem bilirrubina, ela tem um pouquinho de icterícia. Olha lá a fisiopatologia da anemia megaloblástica. O que acaba acontecendo é que essa dificuldade de mitose forma o megaloblasto ainda dentro da medula óssea. E ele é destruído dentro da medula óssea. A hemácia não consegue nem sair para a corrente circulatória. Como o reticulócito eu estou medindo fora, né? O reticulócito, eu estou vendo hemácias jovens na corrente circulatória, eu não estou vendo o que está acontecendo na medula óssea, lá fora o retículo vai dar baixo, ele entra dentro das carenciais. E aí tem um reticulócito de 0,3%. Mas cuida, porque lá na medula está tentando fazer uma formação e por isso tem a bilirrubina. Então, aquela hemoglobina que se começa naquele megaloblasto, ela vai ter que ser metabolizada. Então, é muito característico esses pacientes terem também bilirrubina indireta, tá? Então, ele é toda uma cara de uma anemia carencial por falta de matéria-prima, mas a gente tem que lembrar que ocorre um processo de hemólise intramedular, e aí a gente tem o achado da bilirrubina. Vejam que ela é diferente das outras anemias. As outras anemias hemolíticas que nós estudamos, eu tinha hemólise, bilirrubina e reticulócito alto. Aqui eu tenho hemólise intramedular, bilirrubina indireta, mas um reticulócito baixo, né? Então, são algumas diferenças importantes quando a gente estuda a fisiopatologia das anemias megaloblásticas, tá? Então, anemia megaloblástica, defeitos na síntese de DNA, macrovalócitos e hipersegmentados, certo? Um verdadeiro e falso também sobre as anemias macrocíticas. Ocorre na insuficiência renal. Insuficiência renal. Será que dá essa macrocitose? Insuficiência renal a gente associa muito mais a quê? A falta de produção de eritropoetina. Qualquer defeito no rim me reporta muito mais a incapacidade de liberar eritropoetina. Isso aqui é muito mais das anemias de doença crônica do que das anemias macrocíticas, certo? Então, a insuficiência renal está associado à não liberação de eritropoetina, à dificuldade de produção, anemias normocíticas normotróficas. Pode ser resultado da deficiência de vitamina B12? Verdadeiro, e é o nosso exemplo, né? Aonde tem macrocitose. Isso aqui é só para chamar a atenção de vocês também, que outros hemogramas podem ser macrocíticos e não tem nada a ver com deficiência de vitamina B12. Então, a deficiência de vitamina B12, as anemias megaloblásticas, por deficiência de vitamina B12 ou ácido fólico, é um grupo de macrocitose. Mas eu tenho o hepatopata, né? Ele tem macrocitose. Os pacientes em uso de antirretrovirais HIV positivo têm hemogramas macrocíticos. Então, macrocitose tem em várias situações, inclusive nas deficiências de vitamina B12. Tá?
Ocorre na sequência de doenças inflamatórias crônicas, de novo. Isso é muito mais ADC, é muito mais anemia de doença crônica, né, normocítica, normocrômica, tendendo para microcitose, do que nós falarmos das macrocitoses. E pode estar associado com a talassemia, de novo, as talassemias são microcíticas e não são macrocíticas, ok? Então, as respostas. E o nosso último caso, uma mulher de 55 anos é portadora de hipertensão essencial, né, com pressão alterada, em tratamento de hipertensão. Só que o que nós temos aqui? Ó? Ele iniciou um tratamento com mediltol, ele trocou a medicação dessa paciente. Porém, após administrar essa nova medicação, ela procura emergência porque começou a sentir alguns sintomas, ela não estava se sentindo bem, né? E aí lá na emergência eles pediram hemograma, pediram vários exames para tentar entender esse mal-estar. Então, olha lá, tá? Então, uma hemoglobina de 9, então ela chega na emergência com uma anemia importante, uma hemoglobina normocítica, né? Uma anemia normocítica, leucócitos normal, plaqueta normal, tudo normal. Ferro, ferritina, vitamina, bilirrubina total elevada, tem que entender se é indireta ou direta. As outras provas hepáticas normais, urobilinogênio positivo e reticulócitos, uma reticulocitose bem importante. Então, marquei aqui os exames alterados, importantes. Então, o que a gente tem? A gente tem um uso de um medicamento novo, a presença de um mal-estar, uma ida para a emergência, na emergência a detecção de uma anemia, provavelmente ela não estava anêmica antes, né, do episódio, tudo são hipóteses, uma anemia normocítica e normocrômica, com icterícia, com bilirrubina, né, urobilinogênio positivo, que não é normal, e uma reticulocitose. Tá? Então, vem algumas perguntas, né? Quais os estados alterados? A gente já sinalizou. Qual é o tipo de anemia e qual a causa da anemia? Qual o principal tipo de hemólise neste caso? E por que a bilirrubina e reticulose? Então, aqui a ideia era da gente representar uma anemia por deficiência de G6PD, né? Uma anemia desencadeada após a exposição a uma droga oxidativa. As anemias por deficiência de G6PD são maciçamente intravasculares, todas as outras hemólises que a gente conversou eram hemólises extravasculares, o baço muito responsável pela remoção. Aqui, o estresse oxidativo acontece dentro do vaso sanguíneo, a hemácia não suporta e ela explode, e ela dá hemoglobinemia e hemoglobinúria, o rim não consegue filtrar essa proteína toda que está sendo liberada, acaba escapando, tá? Por que da bilirrubina do reticulócito? Porque apesar da hemólise intravascular, a gente tem que lembrar que na deficiência de G6PD também ocorre uma hemólise extravascular. Esse estresse oxidativo provoca mudanças na conformação do eritrócito, ele forma uma membrana também mais rígida e ele acaba sendo hemolizado pelas mudanças conformacionais e pelo aumento a perda da maleabilidade dela. Então, isso ao passar. Então, veja, eu tenho uma hemólise maciça, uma explosão dentro do vaso, mas essa hemácia também, com mudanças conformacionais, ao passar pelo baço, também vai ser destruída, tá? O que dá bilirrubina indireta nesses pacientes, né? E em relação ao reticulócito, entra no quadro das anemias hemolíticas. Eu tenho uma destruição, o rim detecta, libera eritropoetina, vai ter uma resposta da medula óssea tentando mandar mais hemácias jovens para a corrente circulatória. Mas veja, pessoal, o paciente normalmente é assintomático e ele manifestou essa anemia hemolítica ao entrar em contato com a droga oxidativa. Tem pacientes que são deficientes de G6PD por toda a vida e nunca vão saber, nunca souberam. Hoje já existe na triagem neonatal esse diagnóstico, então já um pouco mais frequente, mas enfim, né? Muita gente pode ser deficiente de G6PD e não sabe, porque nós somos assintomáticos até sermos expostos a uma situação oxidante, seja por uso de alguma medicação oxidativa, pós-processo infeccioso, alguns relatos na literatura.
certo? Então, a nossa ideia era passar para vocês exemplos clássicos dos grupos de anemias que nós conversamos. Tentem fazer os exercícios, tentem responder, tentem sempre correlacionar os grupos de anemias que nós estudamos e sempre classificar anemia carencial, anemia ferropriva, é uma microcítica hipocrônica e como é o reticulócito, as anemias por defeitos enzimáticos, as anemias por hemoglobinopatias, as anemias por defeitos de membrana. Então, sempre tentem correlacionar o grupo da anemia, o tipo em relação à cor, forma e tamanho, como está o reticulócito, como é essa resposta, como está a bilirrubina em cada uma dessas anemias, certo? Obrigada.